Olá, professor Francisco de Paula, do curso de licenciatura em Matemática, na disciplina de análise na reta, na unidade 4, né? Onde estamos estudando integrais, teorema do valor médio, com mais força, tá? Então, essa aula, nós vamos falar de integrais, o teorema do fundamental do cálculo, e vamos resolver alguns exercícios. Exercícios esses teóricos, que são mais difíceis de entender somente lendo, tá? Então, eu preferi fazê-los por vídeo, né? Para que a gente possa estar conversando e estar explicando, podendo tirar algumas dúvidas que simplesmente a leitura poderia deixar. Então, são exercícios simples, não são tão extensos, mas que são bem informativos para a parte da definição. Primeiro exemplo é qual é a ideia intuitiva, geométrica da integral de uma função. Então, a integral de uma função de f no intervalo AB em R representa a área compreendida pelo gráfico de f e o eixo x, né? Pelas retas paralelas, x igual a a e x igual a b, de uma função integrável. Para ela ser integrável, ela tem que ser contínua, né? Mesmo critério para ela ser diferenciável em todos os pontos, né? Então, para ela ser integrável, ela tem que ser contínua. No mesmo domínio, e aí vai existir uma fzão, que é a primitiva de f, tal qual, quando eu derivo essa fzão, volta para fzinha nesse intervalo. A motivação para essa ideia foi exatamente porque quando se procura força resultante, né? Vamos pensar no Newton criando o cálculo. O que acontecia? Quando muitos problemas do ensino médio, talvez você tenha se deparado com esses, em que procura força resultante e o professor de física diz geralmente que a força resultante é encontrar a área entre o gráfico e o eixo x, né? Geralmente usa t para o eixo x em física. Mas no ensino médio, esses segmentos, esses gráficos geralmente são segmentos de reta, então acaba se tornando encontrar área de polígonos, né? Vai ser área de trapézio, triângulo, quadrado, alguma coisa do tipo. Porém, e se essa força aplicada for uma curva suave? Então, essa necessidade de saber quanto seria essa resultante acabou gerando, né, os estudos para esse teorema e o seu desenvolvimento. Mas aqui é só a ideia inicial da integral, não é nenhum teorema fundamental ainda, né? Eles têm muito a ver. Defina a primitiva, ou seja, a primitiva de uma função f, né, no intervalo AB em R, contínua. Olha, só mais uma vez aparece a palavrinha, eu já falei, mas é bom sempre ressaltar. Então a primitiva de uma função é nada mais nada menos uma outra função, tal qual quando nós derivarmos essa função retorna para a função original, ou seja, uma fzão, tal qual quando eu aplicar a derivada nessa fzão, ela vai dar minha fzinha. Então a fzão é a primitiva de fzinha. Alguns livros trazem a terminologia antiderivada, até para dar a ideia de que derivar e integrar são operações, né, vamos pensar assim, inversas realizadas sobre as funções, tá? Então, quando você deriva, é como se você estivesse fazendo o contrário de integrar. Então, na verdade, a prova real da integral é a derivada, né? Nós fazemos a derivada exatamente para... Nós podemos fazer a derivada para verificar se a integral, o resultado da integral que foi encontrado está correto. Então, qual a definição de integral indefinida, né? Integral indefinida é aquela que não existe o intervalo de integração, né? Você percebe aqui que só tem integral de fzinho de x dx, e isso é uma fzão de x mais c. Ou seja, você não sabe onde inicia e onde termina a integral. Então, a sua resposta para a integral indefinida é uma família de funções, porque esse c é uma constante arbitrária. Um exemplo simples, né? Nós sabemos que a derivada do seno é o cosseno. Então, a integral do cosseno de x dx, né, vai ser seno, vai voltar para o seno. Mas se eu tivesse seno de x mais 1, a derivada também seria o cosseno. Seno de x mais 2, a derivada também seria o cosseno. Então, só aí eu tenho dois exemplos de funções que a derivada é o cosseno. Só que um acompanhando o 1, como eu falei, e a outra acompanhando o 2. Então, eu não sei qual constante realmente está sendo acompanhada com essa primitiva. Então, como eu não vou saber exatamente qual, a gente utiliza um c, uma constante real, para dizer que essa é o que está acompanhando. Se fosse um problema com mais dados, mais específico, a gente pode existir a possibilidade de determinarmos o valor de c, né? Mas
A integral indefinida é aquela que acaba gerando como solução uma família de funções como resposta. Eu vou enunciar o teorema fundamental do cálculo dessa maneira que eu acho mais simplória. Tem uma outra forma de enunciá-lo, tá? Espero que vocês vejam no fascículo. Mas essa eu acho bem mais simples e ela também é válida, é uma forma mais resumida de estar enunciando o teorema fundamental. Que é, né? Seja a função de f, que ela vai do intervalo fechado AB em R, contínua, e uma função f, a primitiva de f. Isso é, né, se ela é primitiva, nós já sabemos, já foi definido, que ao derivar essa f, nós vamos ter exatamente f. Isso para todo x pertencente ao intervalo AB. Então, quem é a área que a gente vai encontrar, né, que foi falado no início, no primeiro problema da gente, vai ser dessa integral definida, tá? Ela é definida porque ela tem o intervalo de integração, é de A até B. E isso vai ser quem, né? Vai ser a primitiva aplicada em B menos a primitiva aplicada em A. Por que a primitiva? Porque é f. Né? Então, essa diferença, a função aplicada em B menos a função aplicada em A, vai dar exatamente aquela área. E o teorema fundamental do cálculo garante isso para a gente, tá? Nos materiais que foram enviados, nos resumos, tem um deles um pouco mais rebuscado, né? Tem um resumo que ele é mais de exercícios e tem um outro que é mais teórico e nele tem a demonstração do teorema, uma das demonstrações. Esse problema é interessante, ele vai se apoiar em um outro teorema também estudado na disciplina, que para a gente poder estar solucionando ele. E o problema diz o seguinte, né? Então, seja uma função f de A em B em R, contínua, ali a palavrinha que aparece novamente, mostrar que existe um C nesse intervalo, tal que a integral de A até B de f de x dx é exatamente f de C, que multiplica B menos A. Para a solução, a gente faz da seguinte maneira, né? Como f é contínua, então ela vai ter, né, a sua primitiva, tá? Ela vai ser integrável também. Derivável e integrável. E um f, né, que eu vou chamar, que é a primitiva de f. Então, f é derivável, porque a derivada dela é exatamente f, nesse intervalo AB. Pelo teorema do valor médio, né, aplicando em f, existe um Czinho pertencente a AB, tal que, pelo teorema do valor médio, vocês devem lembrar que vai aparecer a f, a derivada de f em C vai ser f de B menos f de A sobre B menos A. Aí esse B menos A que divide no teorema do valor médio, né? Peço para você dar uma revisada. A gente passa ele para o outro lado multiplicando. Então, o que a gente vai fazer de certa forma, né? Vamos integrar f, e ao integrar f de A até B dx, isso vai ser, pelo teorema fundamental do cálculo, a f aplicada em B menos f aplicada em A. Só que essa diferença, pelo teorema do valor médio, é quem? É f aplicada em C, que multiplica B menos A. Ou que isso é quem, por sua vez? É f aplicado em C, que multiplica B menos A. Tá? Porque a derivada dessa f é exatamente f. Então, ou seja, né? A gente usa outros dois teoremas para poder estar solucionando esse problema. Então, é um problema interessante exatamente pelo uso teórico desses teoremas. E muitos problemas acabam sendo solucionados exatamente com os teoremas, né? Agora, para esses demais que eu gostaria de deixar para vocês como exercício, gostaria que vocês realmente praticassem. Eles são exercícios que eles são praticamente de conta, né? Eles têm uma teoria por trás, mas eles são de conta. E eu, como professor, cada um de nós, né? É importante que eu tenha comigo uma forma, que eu saiba garantir que as fórmulas que eu tenho são verdadeiras. Mesmo que a gente não vá apresentar para o aluno, pelo menos no ensino básico, né? Inicial, fundamental, séries finais, mas até no ensino médio, no terceiro ano, alguns professores ainda apresentam limites derivados integrais para os alunos, então a gente pode estar mostrando para eles, por exemplo, como é que realmente garante que a área do círculo é πr ao quadrado, como que garante que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, gostaria que vocês fizessem esses exercícios por meio de integrais, né? Também a área da elipse, para a gente
poder ter isso guardado, né? Assim, eu tenho uma forma. Existe, obviamente, que maneiras estritamente geométricas de garantir isso, porque essas formas já eram conhecidas desde a geometria plana, mesmo antes do cálculo ser desenvolvido, mas é mais um recurso, tá? Então eu gostaria muito que vocês tentassem fazer esses problemas. É vasto a literatura que vocês vão poder encontrar na internet, exatamente falando e apresentando soluções e demais vídeos sobre tais. Eu desejo um bom estudo a vocês, eu espero que vocês estejam acompanhando bem a disciplina, tanto nos resumos quanto no fascículo, tá? E agradeço demais a cada um de vocês por estar acompanhando. Bons estudos, muito obrigado, um abraço.